Eu vou fazer a 1 e na A gente sabe que tangente é seno de x sobre cosseno de x. Então a gente aplica a regra de quociente, que vai dar pra gente cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. A gente sabe que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então a gente substitui e fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x. A gente sabe que 1 sobre cosseno é secante. Então o resultado vai ser 2 secante ao quadrado de x. Bom, na letra B, a gente sabe que o de x é cosseno de x, então consequentemente f de 1 vai ser 5 elevado a 1. A gente aplica a regra da cadeia e depois a gente substitui as derivadas, que vai dar pra gente esse resultado. Na letra C, a gente tem a função aqui. E a gente percebe logo de cara que a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque aqui a gente tem uma função interna e a função externa que está elevada a 5. Então, a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Só para lembrar, a regra da cadeia é a multiplicação das derivadas. Então, primeiro a gente vai identificar quem é o f de u, certo? Que é a função de fora, e quem é o u de x, que é a funçãozinha de dentro. Só que, como eu falei, a multiplicação das derivadas. Mas para fazer isso, a gente tem que achar a derivada desse aqui, que é o u de x. Só que aqui a gente vai ter que aplicar uma segunda regra da cadeia. Por quê? Porque a gente tem a função exponencial e a função x ao quadrado. Então, para a gente conseguir derivar, precisa da regra da cadeia. Então, aplicando, a gente tem que f de u é e elevado a 1 mais 2 e o x é x ao quadrado. Beleza. Aí a gente vai fazer, então, a derivada de f de u, derivada exponencial é agora exponencial, e derivada de constante é zero. Então, ela nem aparece. A derivada de u de x é 2x, porque é a regrinha do expoente. A regrinha do expoente diz o quê? Que desce o expoente multiplicando e o expoente menos 1, que vai ficar 2x, certo? Fazendo a multiplicação, 2x vezes v elevado a x ao quadrado. Beleza, aí a gente volta no que a gente realmente quer, que é a multiplicação dessas duas aqui. Então a gente tem que a derivada de f de u é desce o u de novo, desce o 5 de novo, multiplica o u, 5 menos 1, que é a regrinha do expoente. Beleza. Fazendo isso, a gente tem aqui essa aqui, vezes essa aqui que a gente acabou de descobrir. Fazendo toda a multiplicação, a gente vai chegar em 10x vezes v elevado a x ao quadrado, multiplicando x ao quadrado mais 2 elevado a 4. Aí, quando a gente vai para o exercício D, a gente tem também outra regra da cadeia que a gente vai ter que aplicar. Mas por quê? Porque aqui a gente tem duas funções. Uma função de fora, que é a raiz, e a função 3x. Então, a gente vai aplicar só para essa partezinha aqui. Aplicando, a gente tem, então, o que eu acabei de falar, que é a raiz, e o 3x. Multiplicando as derivadas, a gente vai ter 3 sobre 2 raiz de 3x. Mas, não teria acabado se fosse qualquer outro número. Como é menos 2, a constante de menos 2, quer dizer, menos 2 é uma constante, então a derivada de menos 2 é zero. Então não altera em nada. Esse aqui é o resultado, mas a gente não pode esquecer disso. Bom, vamos fazer a E da 1 agora. E, bom, a gente tem a função f de x igual a ln, abre parênteses, x vezes e elevado a x. Bom, aqui eu tenho uma função exponencial, que é literalmente o f de u, que é ln de u, e eu tenho aqui dentro do parênteses uma outra função. Tendo em vista isso, eu apliquei a regra da cadeia, onde eu descubro que f de u é ln de u e u de x é x vezes e elevado a x. Com isso, eu aplico a regra da multiplicação, que eu tenho f' de g mais f de g', que é igual a esse resultado, que é a mesma coisa que u' de x. E aqui a gente volta lá para cima, na regrinha da cadeia, onde eu tenho f' de u vezes u' de x. Aqui eu só substituo os valores e eu cheguei no resultado de 1 mais x sobre x. Bom,
Agora no exercício 2, a gente quer encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função do item D do exercício anterior, que a gente resolveu em um post do nosso feed. Se você não viu, vai lá conferir. Bom, o enunciado ele diz pra gente que o coeficiente angular dessa reta é igual a meio. A gente tem que lembrar que a derivada ela pode atuar de duas formas, certo? Principais, que pode ser como taxa de variação ou coeficiente angular de uma reta. Nesse caso, ela vai atuar como coeficiente angular, certo? Então, beleza. Até então a gente sabe tudo que a gente tem, as informações. Para a gente achar uma equação da reta, a gente vai precisar usar aquela formulazinha que é muito conhecida como Yoyomi Shosho. Mas a gente vai adaptar ela para a derivada. Então a gente vai substituir alguns termos pelo f' de A, pelo f de A e pelo A, certo? Bom, a partir daí a gente vai começar então com o nosso raciocínio. A gente tem que f' de A é a derivada, né, da nossa função original é 3 sobre 2 raiz de 3x, certo? Mas a gente também sabe que f' de A, que é a nossa derivada, é igual a meio, porque o enunciado disse. Então a gente vai igualar os dois, vai achar o termo que é o x, que na verdade é o A, lá na nossa equaçãozinha principal, e vamos achar também o f de A. Substituindo todos esses valores na equação do Yoyomi Shosho, ou equação da reta tangente, né, a gente vai ter que y é igual a x menos 1 sobre 2. Ao lado, nós colocamos o gráfico do GeoGebra para demonstrar que essa reta tangente que a gente encontrou realmente tangencia a função que está em azul, certo? A reta está em vermelho e a função está em azul. Bom, eu sou o aluno Lucas Naban e volto a vir aqui para falar sobre a questão 3. E a equação que a gente pegou foi a da letra B, que fala x ao quadrado menos 9 sobre x. E bom, seguindo o roteiro que a professora passou, eu começo determinando o domínio, né, da função. E bom, para determinar o domínio da função, nós tomamos o denominador da função e comparamos ele com zero. Ou seja, com isso nós temos x igual a zero. Então, os seguintes pontos são indefinidos, x igual a zero. Logo, temos que o domínio da função é x menor que zero ou x maior que zero. Também fizemos alguns cálculos com relação à simetria. Então, temos simetria com relação ao eixo menos x, simetria com relação ao eixo menos y, e fazendo os cálculos que vão aparecer aí na tela, nós percebemos que ambos são diferentes, ou seja, não há simetria com relação ao eixo menos x e com relação ao eixo menos y. Porém, um gráfico é simétrico em torno da origem de x se cada x do gráfico puder ser substituído por menos x e cada y do gráfico puder ser substituído por menos y. Isso significa o quê? Quando isso acontece, nós temos a simetria com relação à origem. Então, fazendo as mesmas contas e simplificações dos cálculos, nós chegamos em que x menos 9x é igual a menos x ao quadrado mais 9 sobre x, ou seja, eles são iguais, que nos leva a pensar que a equação possui simetria com relação à origem. Bom, seguindo adiante, eu pensei em descobrir os pontos críticos e as equaçõezinhas vão estar aparecendo aí na telinha e eu vou apenas falando as regras que eu usei e simplificações que eu usei para chegar no resultado. Bom, eu tenho que primeiro f de x é igual a x ao quadrado menos 9 sobre x, então eu usei primeiro a regrinha do quociente e me deu a segunda equação. Na segunda equaçãozinha eu usei a regra da soma e diferença e que me gerou uma terceira equaçãozinha apenas do denominador e eu usei a regra da potência. Nisso, nós chegamos nessa equaçãozinha que vai estar aparecendo na telinha. E, bom, simplificando ela no contexto geral, nós temos que f' de x é igual a x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado. Logo, temos que a nossa função, a nossa equação, ela não possui nenhum ponto crítico. Bom, para calcular os pontos extremos, nós utilizamos a equação que nós descobrimos nos pontos críticos, que é f' de x igual a x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado. Logo, nós chegamos no resultado que não existe nenhum ponto extremo dentro da nossa equaçãozinha, pois ele é falso para todo x pertencente aos números reais. Bom, seguindo adiante, nós vamos descobrir os pontos de inflexão, na qual, pelas contas que a gente fez, dentro dessa equaçãozinha, ele não existe e não tem nenhum ponto de inflexão, na verdade. E bom, mas primeiramente, o que é ponto de inflexão? Ele é um ponto do gráfico na qual a segunda derivada é igual a zero ou indefinida e muda o sinal. Então, com eles, a gente consegue descobrir o quê? Se f duas linhas de x for maior que zero, então f de x é côncavo para baixo, ou para cima, perdão. Se f duas linhas de x for menor que zero, então f de x é côncavo para baixo. Então nós pegamos a primeira derivada, né, que é f' de x igual a x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado, e dela nós estamos fazendo algumas alterações e simplificações, usando as propriedades dos expoentes e algumas propriedades na qual a professora nos ensinou. E chegamos no resultado de que menos 18 sobre x ao cubo, ou seja, f duas linhas de x é igual a zero ou indefinido. Tá? Ou seja, com isso, a gente pega o nosso resultado que deu menos 18 sobre x ao cubo e iguala ele a zero.
E nós sabemos que quando nós temos f de x sobre g de x igual a zero, isso é a mesma coisa. A gente pode simplificar e fazer com que, de acordo com a propriedade, f de x é igual a zero. Então a gente meio que isola o g de x ali. Então nós temos que 18 é igual a zero. Por que 18 não negativo, Lucão? A gente multiplica por menos 1 ambos os lados. Ou seja, os lados não são iguais. O que nos ocasiona sem solução para x pertencente aos números reais. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a concavidade. E nós temos que o côncavo para cima ele é menos infinito, menor que x, menor que zero. E para baixo é zero, menor que x, menor que infinito. E aí aqui a gente faz a nossa equaçãozinha, na qual primeiramente a gente usa a côncavo para cima. Então nós temos que menos 18 sobre x ao cubo é maior que zero. E a primeira coisa que a gente faz é multiplicar por menos 1, para aquele sinal negativo sair, ambos os lados. Porém, quando a gente multiplica por menos 1, a equação que era maior que zero, ela torna a ser menor que zero, ou seja, o sinalzinho ele inverte. Logo, nós temos 18 sobre x ao cubo menor que zero. O próximo passo que eu fiz foi dividir ambos os lados por 18. Por quê? Quando eu faço isso, eu consigo cortar o 18, cortar entre aspas, simplificar o 18 de cima, e a gente sabe que 0 dividido por 18 é 0. Então nós temos agora que 1 sobre x ao cubo é menor do que 0. Nós temos uma outra propriedadezinha que diz que se 1 sobre a é menor que 0, então a é menor que 0. Logo, nós temos que x ao cubo é menor que 0, porque o 1 sumiu de acordo com a propriedade. Isso ocasiona no fato de x é menor que 0. Então, nós conseguimos chegar na côncava para cima, que diz sobre menos infinito, menor que x, menor que 0. Quando vamos nos tratar do côncavo para baixo, nós temos que menos 18 sobre x ao cubo é menor que 0. Então, ele começa sendo menor que 0. Novamente, o primeiro passo que eu faço é multiplicar por menos 1 para o sinal negativo sumir. E quando eu faço isso, o sinal da equação também muda. Ou seja, era menor que 0, a equação se torna maior que 0. Divido por 18 novamente, eu tenho 1 sobre x ao cubo maior que 0. Isso significa que x ao cubo é maior que 0, de acordo com a propriedade já falada. Então, nós temos que x é maior que 0. Então, quando ela é côncava para baixo, nós temos 0 menor que x, menor que infinito. Bom, agora vamos falar rapidinho do ponto de interseção. E nós temos que x ele intercepta com o eixo das abscissas os pontos 3 e 0 e menos 3 e 0, essas ambas coordenadas. E, bom, eu fiz o cálculo. Para fazer o cálculo eu usei o f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x igual a 0. Então eu igualei ele a 0. Logo, eu peguei o denominadorzinho que fala, eu peguei a propriedadezinha que fala que quando eu tenho f de x sobre g de x igual a 0, o meu f de x é igual a 0. Então a gente meio que isola o x de acordo com a propriedade, meio que esquece ele e usa somente o denominador, que é x ao quadrado menos 9 igual a 0. Com isso, eu somei 9 dos dois lados, então a gente tem que x ao quadrado menos 9 mais 9 é igual a 0 mais 9. A gente corta, né? Consegue cortar os ladinhos. Então nós temos que x ao quadrado é igual a 9, ou seja, a gente chega em duas respostas aí. X é igual a mais ou menos raiz de 9. Então a gente tem que x é 3 e x é igual a menos 3 também. Por isso a gente tem essas duas coordenadas que o x intercepta, né? Sendo 3 e 0 e menos 3 e 0. Já de acordo com o eixo das coordenadas, nós não temos nenhum ponto. Por quê? Já que x é igual a 0 e ele não está no domínio, não há pontos de interseção no eixo y. Bom, finalizando, a gente vai vir aqui e falar acerca das assíntotas, onde temos a assíntota vertical x igual a 0. E como que a gente achou ela? Bom, para acharmos a assíntota vertical, basta tomarmos o denominador e comparar ele com 0. Então a gente sabe que o denominador da nossa função é x, logo temos que x igual a 0. E aí quando a gente pega para fazer a horizontal, nós percebemos que ela é uma assíntota inclinada. Então, para fazer a continha aí, a gente pegou a função, a equação principal. Então, nós temos que x ao quadrado menos 9 sobre x é igual, usei a propriedade separando, né, ambos. Então, fica x ao quadrado sobre x menos 9 sobre x, que é igual a x menos 9x. E é isso.